Aleluia. Boa noite, comunidade das nações. Amém. Glória a Deus. Que bom estar com vocês aqui em mais uma noite. Tem alguém aqui que nos dá o prazer de estar conosco pela primeira vez nessa casa? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda em nome de Jesus. Temos filhos que estão retornando, que estavam longe. Ali a Patrícia, estava com saudade, tá? Que bom estar com vocês aqui, ver sua família completa, tá? Glória a Deus, né? Às vezes nós somos tão tocados pela presença que nós não sabemos nem como começar a falar, sabia? Às vezes o Espírito Santo ele nos toma de uma forma que nós não temos nem palavras para começar a dizer aquilo que Ele colocou dentro de nós, a porção de hoje, porque todos os dias nós temos uma porção diária e nós nos alimentamos dele assim como o maná, todos os dias uma porção diária. E o maná era derramado todos os dias, descia do céu sobre eles todos os dias, e eles não poderiam guardar. Porque quem vive do sobrenatural, ele entende que a alimentação dele é diária, a porção, ela é diária. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Ezequiel. Parece que Deus não quer me deixar sair de Ezequiel, né? Daqui a pouco eu vou fazer um livro só de Ezequiel. De tanto que eu tenho ministrado sobre Ezequiel. De tantas palavras que Deus tem me dado ali nesse livro. Quando nós mergulhamos na palavra, nós nos alimentamos dela e começa a florescer algo dentro da gente, e a gente quer expor para outras pessoas, para que outras pessoas também elas sejam alimentadas, curadas, restauradas. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia lá em Ezequiel 47, somente o versículo número 12. Ezequiel 47, versículo de número 12. Ezequiel 47, 12 diz assim: em ambas as margens do rio cresceram árvores frutíferas, de todas as espécies. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá fruto em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce do templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédios. Eu vou ler de novo esse versículo, sabe? Eu queria que ao ler você internalizasse ele na sua vida. Tome ele para você. Tome essa palavra para você nessa noite. Deus estava dizendo para Ezequiel. Levou ele para ter uma visão que em ambas as margens do rio cresceram árvores frutíferas, de todas as espécies, todo tipo. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão. Olha bem no olho de alguém e diz assim: você está entendendo que essa árvore é você? As folhas, suas folhas, as minhas folhas, elas não secarão e nem cairão. Sempre haverá frutos em nossas vidas, em nossos ramos. E a cada mês nós produziremos nossas colheitas mensal, pois são regadas pelas águas do rio que nasce do templo. Seu fruto servirão de alimento e suas folhas de remédio. Eu queria chamar a atenção um pouco de você aqui. A Bíblia manda que Ezequiel, ele dê passos para que ele entre no rio. Ezequiel foi desafiado a entrar no rio. Eu não quero entrar nesse texto, porque eu não quero me prolongar. Eu já ministrei aqui esses dias sobre isso. Que cada passo que ele dava era um desafio e profundidade.
Mas quando ele chega no último desafio, que é quando ele perde o controle de sua vida, ele sai do rio e Deus dá uma outra visão para ele. Agora Deus mostra para Ezequiel que estava nascendo árvores, que nasceram árvores nos dois lados do rio. Não importava o lado, Deus fez nascer árvores dos dois lados do rio. E a Bíblia faz questão de dizer que as árvores eram de todas as espécies. Todo tipo de árvore, todo tipo de pessoa. Olha assim para alguém e diz assim: Deus está abrindo os seus olhos para uma nova visão. E quando ele percorria, porque quando Deus nos dá uma visão, nós sentimos essa vontade de percorrer pela visão. Caminhar pela visão que Deus nos deu, alcançar aquilo que Ele nos mostrou. E ele vê que por todos os lados havia árvores de todas as espécies. Ele viu que a vida começou a brotar. E aonde a vida tinha brotado era em locais que eram estéreos. Locais que não havia vida. E Deus chamou a atenção do profeta. Não foi pela quantidade de árvores existentes ali. O que chamou a atenção do profeta, o que levou ele a internalizar essa palavra foi que as características daquelas pessoas, daquelas árvores. Eu estou chamando de pessoas porque você vai entender o que eu vou ministrar hoje aqui. Eu já estou passando para você internalizar. Que vocês darão seus frutos mensais. Que as suas folhas não cairão. Vocês não vão murchar. E aquilo que vocês produzem vão alimentar outras pessoas. E as suas folhas vão servir de cura. E o que chama a atenção do profeta são as características das árvores. Ele observa. Ele começa a observar. Enquanto o mundo natural, as folhas de árvores, elas secam, elas caem conforme as estações. Aquelas árvores, elas permaneciam sempre do mesmo jeito, verde, independente da situação que elas estivessem passando. Aí é quando ele percebe que aquelas árvores não deixavam de produzir frutos, que não havia estações específicas para colheita. Esse mês é a estação de tal fruto vai dar. Não, é todo mês nós vamos colher os frutos. Todos os meses. Todos os meses havia colheita. É uma frutificação contínua. Só que aqui ele observa algo muito mais extraordinário. As folhas daquelas árvores não serviam apenas para enfeitar a beleza das árvores. Elas carregavam cura. Levanta a tua mão direita para o alto. Na tua mão tem a cura para uma outra pessoa. Elas carregavam uma alimentação. E quanto mais Ezequiel contemplava aquela cena, mais ele compreendia que Deus não estava falando de árvores. Olha assim para alguém assim: Deus, nessa passagem, não está falando de árvore. Nunca foi sobre árvore. Sempre foi sobre você. Sempre foi sobre a minha vida. Deus estava revelando para o profeta o que acontece quando uma vida permanece na presença dele. Quando uma pessoa permanece na presença. Era como se Deus dissesse assim para Ezequiel: olha, Ezequiel, quem vive na minha presença, a esterilidade dá lugar à vida. Quem vive na minha presença, a fraqueza dá lugar à força, Ezequiel. Pessoas que aos olhos humanos que eram comuns aos olhos do humano, Ezequiel. Essas pessoas que ninguém acredita, Ezequiel. Essas pessoas que olharam para você assim: olha, que não vê que você produz, eu vou fazer produzir, Ezequiel. Eu vou fazer frutificar. Sabe por quê? Porque quem está na presença dele não é estéril. Se for para Deus, pode ser melhor, tá?
As pessoas que permanecem na presença dele não são pessoas comuns, elas são firmes, elas são constantes, elas são frutíferas. Elas são instrumentos de cura para outras pessoas. E por onde elas passam, igreja, em nome de Jesus, é por onde você passar, é por onde você andar, você vai distribuir cura para as pessoas. Deus estava dizendo para o profeta: olha, Ezequiel, todo aquele que permanece na minha presença, recebe a marca da minha presença. Todo aquele que permanece no rio, recebe a marca do rio. Se você entendeu essa palavra, por favor, dê um glória a Deus nessa noite. E me ajude a ministrar aqui nessa casa. Quem tem a marca da presença, é um símbolo que está diante dele. São adoradores, pessoas que anseiam por ele, pessoas que têm o desejo por ele. E quando eu estava meditando nessa palavra, nesse texto, eu comecei a compreender que Deus, ele não estava mostrando para Ezequiel árvore. Ele estava mostrando tipos de pessoas que são formados quando vivem perto da sua presença. E quando você olha para a Bíblia inteira, homens e mulheres são comparados com árvore. A Bíblia diz que o justo é comparado à árvore plantada à beira das correntes das águas. A oliveira representa quem permanece na casa de Deus. A videira fala da união em Cristo. Então, a Bíblia inteira, Deus está dizendo assim: olha, eu vejo homens como árvores. Jesus, quando no Evangelho de Marcos, Jesus ele cura um homem. E quando Jesus cura um homem, ele pergunta o que era que ele estava vendo. E a Bíblia diz que foram duas etapas. Na primeira etapa ele disse assim: eu vejo homens como árvores. Quando você olha para o mundo espiritual, você começa a entender algumas coisas. Isso aqui é uma resposta muito curiosa que aquele homem dá. Vejo homens como árvores. O que Deus estava querendo dizer então ao profeta? Ezequiel, no mundo espiritual, pessoas são como árvores. Árvores podem estar secas ou frutificando. Elas podem não ter raízes, outras podem ter raízes profundas, outras podem ser estéreis e outras podem produzir vida. Mas, Ezequiel, se uma árvore estiver plantada à beira do rio da vida, não importa a estação, ela vai frutificar. Ezequiel, eu sou aquele que transforma. Ezequiel, eu sou aquele que pega as coisas que não são. O fluxo da natureza não existe para mim, Ezequiel. A visão de Ezequiel não é sobre vegetação. A visão é sobre as pessoas que nascem quando vivem perto da presença de Deus. Firmes, constantes. Pessoas que permanecem de pé mesmo quando o vento sopra. Frutíferos. Homens que alimentam outras pessoas. Homens cujas palavras curam. Homens que levam a vida por onde passam. Igreja, quem vive na presença nunca vive para si mesmo. Suas vidas sempre se tornam bênção para outras pessoas. E é por isso que Ezequiel 47:12 não é uma mensagem sobre árvore, é uma mensagem sobre você. Sim, é uma mensagem sobre mim. É uma mensagem sobre pessoas que decidiram permanecer perto do rio de Deus. Pessoas que descobriram que a presença não apenas muda o lugar onde elas estão. A presença muda o que elas vão se tornar. E é exatamente isso que eu quero ministrar nessa noite. As características de quem vive na presença de Deus. É sobre você. Dá um sorriso assim para alguém e diz assim: sempre é sobre você. Amém, igreja? Quem é que vive na presença? Amém? É sobre você essa palavra.
Quem vive na presença permanece verde, mesmo nas estações difíceis. A pastora postou um vídeo hoje lá lavando um flat, né? A nossa colaboradora não foi hoje. Mas vai lá, faz teu gol aí. Aí eu até botei assim, quem disse que ia ser fácil? Não é fácil não, gente. Nunca é fácil. A promessa é que nós estaremos verde, independente da estação. Todo mundo aqui, todos nós, passamos por estações. Há dias de abundância, né? Há dias que são incríveis de abundância. Há dias de escassez. Porque já houve dia na minha casa que eu tive que dividir um prato de comida com o meu filho. Não estou contando isso para ninguém sentir pena de mim, não, porque hoje eu não passo mais por isso, não. Quando a pastora cantava esse hino aqui, um hino que fala que Deus nos levanta, e eu me lembrava que eu estava fazendo uma oração em uma casa em construção, em ruína, que ainda não tinha nada ainda. E ali eu orava o Senhor, perguntava assim, Deus, quantas vezes o Senhor vai me levantar? E Ele disse, quantas vezes for preciso, Hélio. Há dias de abundância, há dias de escassez, há dias em que tudo floresce, há dias em que parece que tudo está secando. Não diga que todos os dias são de abundância, porque não são. O dia mau existe. Deus, Ele não prometeu aqui mudar a estação. Não há essa promessa na Bíblia que a estação mude. O que Deus promete é que as árvores que são plantadas à beira do rio da vida, durante qualquer estação, independente da estação que seja, elas serão frutíferas. A diferença aqui não é o tipo de árvore, porque as árvores são de todas as espécies. A diferença aqui é onde elas são plantadas. A diferença é que elas permanecem na presença do rio. Quando nós olhamos para algumas situações, nós percebemos que algumas pessoas, elas secam de tristeza, de desânimo, aflições, angústias, dores, porque elas não conseguem compreender que existe um local seguro para elas. O salmista diz que Deus é o seu seguro bem presente na hora da angústia. Ele diz que não teme mesmo que as terras fujam do lugar e os rios se abalem. Há uma correnteza que leva para as correntes do santuário do Deus Altíssimo, e Deus está lá. A diferença aqui não é o tipo de árvores, é aonde elas são plantadas. Porque aonde nós somos plantados, nós permanecemos verde, porque a diferença está na fonte. E é exatamente isso que acontece com quem vive na presença. No dia mau ele está bem, no dia da escassez ele está bem, no dia da abundância ele também está bem. Porque a felicidade não é externa, é interna. As nossas alegrias não dependem das circunstâncias. A nossa paz não depende da notícia. Ei. O inferno levanta notícia para tirar a tua paz. Mas quando o inferno levantar uma notícia, possa ser até que ela seja real, e vier querer tirar a sua paz, você vai dizer para ele, eu estou plantado nas correntezas do rio que sai do santuário do trono de Deus. Eu estou plantado ali. A nossa força não depende das pessoas. A nossa força depende da presença.
Davi, ele escreve assim no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quando você olha para esse salmo, você não vê Davi em nenhum momento dizer que Deus faz aparecer o vale. Davi não está pedindo para Deus fazer sumir o vale. Desaparece o vale da minha vida, Deus. Davi não disse isso. Davi não fez pedir para que os problemas sumissem. Davi fez uma declaração que mesmo que ele ande pelo vale da sombra da morte, Deus estaria com ele. Essa é a diferença. Deus está com você. Eu chorei, cara, Deus está comigo. Nós podemos até estar vivendo uma estação difícil. Podemos sim. Mas Deus não trouxe você aqui para prometer que a estação vai acabar amanhã. Ele trouxe você aqui para dizer que existe uma fonte capaz de nos sustentar enquanto a estação não muda. Deus é o nosso seguro. Ezequiel observa que quem vive na presença nunca deixa de frutificar. Isso é muito lindo, sabe? Quem vive na presença continua frutificando. Por mais que seja um dia ruim, por mais que seja um dia mau, quem vive na presença frutifica. Nas estações difíceis, nas estações de abundância, nas notícias ruins, continua gerando frutos. Gerando. Todos os meses produziam seus frutos, diz o texto. O texto diz que não havia mês que não produzisse. E quando você olha para isso, sabe, igreja? Uma das grandes dificuldades que nós temos como seres humanos é que nós temos os hábitos de viver do fruto do passado. Nós vivemos daquilo que nós éramos, que fomos, o que Deus fez. O que Deus fez é um testemunho que Ele continua fazendo. Mas a estação de hoje é uma estação de um novo fruto. A estação de hoje é uma estação de uma novidade de vida. Deus não chamou você para viver das experiências antigas. O fruto de ontem não alimenta o hoje. Quem permanece na presença, todos os dias, ele produz frutos para se alimentar e alimentar outras pessoas. Eu não sei se você está sentindo aí dentro de você algo produzindo, sabe? Mas existe algo sendo gerado dentro de você agora. Existe um mover dentro de você. Deus está gerando algo em você. Ezequiel, ele olha e ele vê que quem permanece na presença nunca vive apenas das colheitas passadas. Deus sempre gera novos frutos. Olha assim com o olho de profeta para alguém. Sabe, aquele olhar de firme no olho. Deus está produzindo um fruto novo. É tudo novo. É novidade de vida. Se você chegou aqui hoje com uma notícia internalizada ruim no seu coração, eu quero dizer para você que nessa noite vai ser anulado isso na sua vida, porque chegou uma nova estação. Frutos novos. Sabe uma coisa interessante dessas pessoas que elas são plantadas no rio da vida? Quantos aqui são plantados no rio da vida? Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Deus é bom, né, irmão? Porque quando você olha para o texto, você vê que se eu estou na presença, eu sou verde a qualquer estação, né? Olha para mim, estou sempre bonito. Vão olhar para você, se você está muito bonito, obrigado. Quando alguém te elogiar, diga muito obrigado. Obrigado. Você vai estar sempre bonito, porque isso quer dizer que o verde é beleza. Bonito. Deus nos faz belo. E a Bíblia diz que uma alma feliz, a formosura ao rosto. Mas quem vive na presença nunca deixa de quê? Frutificar. Então eu sou bonito. Tem gente que tem dificuldade de dizer que é bonito, sabia? Não tem dificuldade. Olha assim para alguém assim: você é muito bonito. Você sabia disso? Olha só, o texto diz que havia árvores diferentes, características diferentes, de todo tipo, todas as belezas. Porque beleza não é igual para todo mundo, né? Mas a Bíblia diz que eu vou estar belo o tempo todo. Se essa palavra faz sentido para você, para mim faz. Eu vou ser belo o tempo todo, independente da estação. Mas também diz que quando eu estou na presença, eu vivo na presença, eu vou dar fruto constante. Mas a palavra também diz que quem vive na presença, ela não só é belo, ela não só é linda, ela não só frutifica, mas ela também alimenta e cura outras pessoas. Do seu lado você tem alguém que tem a capacidade de curar outras vidas. O texto diz: seus frutos servirão de alimentos e suas folhas de remédios. Quando você fala sobre maturidade espiritual, nós olhamos para isso, para o que nível de maturidade é essa. E nós estamos nesse nível maduros espiritualmente quando deixamos de viver apenas para receber. Porque percebe que somos essa geração de Deus, me dá isso, faz isso na minha vida. E você não entende que Deus já te deu tanto aí já. Você tem tanto para oferecer. Chegou a hora de você dar. A Bíblia diz que quando eu dou, Ele me dá boa medida, sacudida, recalcada e transbordando. Nós alcançamos a maturidade espiritual quando deixamos de viver apenas para pedir. Agora nossas vidas, ela começa a alimentar pessoas. Nossas palavras, elas restauram vidas. A presença, nossa presença, ela consola pessoas. Quando você olha para o texto, você percebe que quem vive na presença nunca quer a bênção só para si. Elas são respostas para outras pessoas. Olha alguém bem aqui para mim. Você é uma resposta para essa geração. Só que, além de eu ser bonito, diga assim comigo: eu sou bonito. Se você não disse isso hoje, diga agora. Além de você ser lindo, bonito, além de você ser frutífero, além de você dar fruto a cada estação, além de seus frutos curarem outras pessoas, existe uma característica de quem vive na presença. Elas nunca esquecem a fonte. A gratidão é uma característica delas. Elas nunca esquecem aonde são plantadas. O texto diz: porque são regadas pelas águas que saem do templo. Essas árvores, elas não se gloriam dos seus frutos. Elas sabem de onde vem a seiva.
não é sobre a capacidade de gerar delas, não é sobre o talento, não é sobre o ministério. Tudo é sobre a presença de Jesus em nossas vidas. Jesus disse para os seus discípulos: sem mim nada sereis. E o segredo dessas árvores nunca foi elas mesmas, sempre foi o rio. Para terminar, vamos ficar de pé em nome de Jesus, quem pode. Ah, Jesus. Árvores que não param de frutificar. Quando Ezequiel termina a visão, ele percebe que o maior milagre nunca foram as árvores. Também nunca foram os frutos, nem as folhas que não caem. Nunca foi isso. Ezequiel faz questão de dizer: porque são regadas pelas águas do rio que nasce do templo. As árvores nunca foram extraordinárias por si mesmas. Elas eram extraordinárias porque permaneciam ligadas à fonte. Era o rio que mantinha as folhas verdes. Era o rio que produzia os frutos. Era o rio que transformava as folhas em remédios. O segredo nunca esteve na árvore, sempre esteve no rio. Sim. E talvez seja aqui essa mensagem que Deus queira falar conosco nessa noite. Nós nascemos e vivemos em uma geração apaixonados pelos frutos. Nós queremos os resultados, os crescimentos, os milagres. Queremos os ministérios frutíferos. Mas muitas das vezes nós esquecemos da fonte. Não existe fruto sem o rio, não existe cura sem presença, não existe vida sem Deus. E é por isso que mais uma vez eu quero dizer nessa noite que Jesus declara em João 15: sem mim nada vocês podem fazer. A árvore nunca produz porque se esforça, ela produz porque permanece. E essa é a grande pergunta desta noite. O que tem alimentado nossas vidas? Aonde nós estamos plantados? Igreja, ninguém permanece verde longe da presença. Ninguém continua frutificando, vivendo distante da fonte. Ninguém se torna instrumento de cura sem permanecer junto ao rio. Deus trouxe você hoje aqui para dizer para você: não se preocupe com o tamanho do fruto. Se preocupe em permanecer em minha presença. Ah, Jesus. Nós queremos ser, Senhor, sempre, Senhor, plantado às margens desse rio. Sempre. Entenda o que vê, Ezequiel. Nunca foi sobre árvores. Não é sobre vegetação. Eu já vi muitas pessoas ministrarem sobre esse texto. Dizer que haveria um tempo em que o rio ia se curar e as margens dali ia se tornar frutífero. Nunca foi sobre isso. É sobre você. É sobre a minha pessoa. É sobre nós. Nós somos essas árvores. Nós somos, sim. Jesus, nós não somos nada sem o Senhor.
Nós não somos nada sem tua presença, Jesus. Sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Tira, Senhor, dos nossos pensamentos as preocupações com os frutos, escassez. Nos leva para um nível, Jesus, como está nessa palavra de Ezequiel, plantados à beira do ribeiro. Os nossos frutos estão todos os meses nós produzimos. Independente do que estamos passando, Jesus, sim, Jesus, sim. Ah, Jesus. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos nesse momento aí onde você está. Se possível isso. Não se preocupa com quem está do teu lado, não. Nem com quem você trouxe, com quem você veio. Eu queria chamar você para internalizar essa palavra dentro de você. E você se vê como essas árvores. Aqui tem pessoas diferentes umas das outras. E a Bíblia diz que eram de todas as espécies. Pessoas diferentes, nações diferentes, geografias diferentes. Por isso que a Bíblia diz que Deus não faz discrição entre raça, língua e cor. Não há descrição de pessoas, não há exceções de pessoas para o reino. É de todas as espécies. Jesus trouxe você hoje aqui nessa noite. Para dizer que você precisa da presença dele. Que a presença é o combustível, é a única coisa que você necessita. Jesus trouxe você aqui para dizer que você precisa estar plantado no rio da vida. Você precisa voltar para a presença. Você nasceu para ser belo, verde, curar pessoas. Suas folhas são remédios. Seus frutos alimentam. Você nasceu para isso. E quando você entender que a presença é a única coisa que você precisa, quando você aprende isso, você vai ver que os frutos, elas começam a produzir. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Não vai ser por esforço. Não é. Se torna mais fácil para nós com a presença dele. Talvez você chegou aqui hoje cansado, porque tem dia que nós chegamos cansados. Talvez você chegou aqui assim, sobrecarregados. Talvez você chegou aqui hoje sem força, porque tem dia que nós também estamos esgotados. E às vezes nós achamos que aquilo que Deus colocou na nossa mão acabou. Não acabou. Não acabou. A fonte continua correndo. O rio não seca. A presença continua disponível. E o convite ainda continua aberto.
Se você essa noite deseja dizer para o Senhor: Senhor, eu quero voltar para perto da tua presença. E se você deseja sair do seu lugar, se essa palavra fez sentido para você, e você deseja sair do seu lugar e vir até o altar enquanto nós cantamos essa canção, não se prenda. Em qualquer outro, Jesus. glória me atrai. Jesus. Tua presença me Jesus.